Eu quero a sua preciosa atenção por um momento para a palavra dessa noite. Eu não vou demorar não, menos de uma hora eu vou acabar aqui. Mas eu quero que você me dê um pouco da sua atenção, porque o nosso tempo na igreja, meus irmãos, e por você que está em casa, é precioso demais. Então nós devemos aproveitar esse tempo, meus irmãos, para o louvor do Senhor, mas também para a nossa edificação, para o nosso despertamento espiritual. Amém? A palavra do Senhor nesta noite está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Que deve ser uma palavra para o nosso despertar. Mateus capítulo 25. O Senhor diz na sua palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Que problema, hein? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, diga comigo, e tardando o noivo, tosquenejaram ou cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, diga comigo, mas à meia-noite, houve um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo ou o noivo, e as que estavam preparadas, diga comigo, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É o problema. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. A minha pequena palavra, irmãos, é esta: prepara-te, ó igreja, antes da meia-noite. Fala comigo. Prepara-te, igreja, antes que venha a meia-noite. Você não precisa levar mais nada para casa. Eu quero que você leve essa expressão aí. Porque muitas vezes, meus irmãos, daqui a pouco lá fora a gente não vai saber o que eu falei aqui mais. Como também eu saio lá fora, muitas vezes eu não sei mais o que se falou. Amanhã muito menos. Mas guarde isso no seu coração. Desperta-te, igreja, antes da meia-noite. Desperta-te, igreja, antes da meia-noite. Por que isso? Porque a meia-noite, meus irmãos, não fala de um tempo que chega. O relógio lá está dando 25, 2 horas para 4 horas, quase 4 horas para meia-noite. Mas não é aquela meia-noite lá não. É a meia-noite da história da igreja aqui na terra. E esse tempo da igreja, meus irmãos, na terra, ele é precioso.
Desde que começou sendo pregado o Evangelho da Graça, já vai para mais de 2000 anos. Em que este Evangelho tem sido pregado, o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. E esse tempo, meus irmãos, está passando, mas ele vai ter um fim. Esse tempo da graça vai ter um tempo, ele vai ter um fim, afinal. E os profetas falaram sobre isso, Jesus falou sobre isso, os apóstolos falaram sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, a igreja está pregando sobre isso. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos como determinadas virgens adormecidas. Por isso que o tema é desperta da igreja antes da meia-noite. E nós sabemos que os acontecimentos previstos pelo Senhor Jesus, pelos profetas, estão em andamento no curso da igreja do século 21. Tudo que está acontecendo, irmãos, deve ser um alerta para nós. E muitas vezes, muitas coisas acontecem, e isso não toca o nosso coração, não abre os nossos olhos para o tempo do fim. Por que isso, meus irmãos? Porque Paulo diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos e até de muita gente que está na igreja. Até de muita gente que está na igreja. É o caso dessas virgens loucas ou nécias, que estavam despreparadas para um momento tão importante, à espera do noivo, para ir para as bodas. E meus irmãos, essas virgens nécias, ela representa muitas classes de pessoas no mundo e na igreja. Pessoas despercebidas, pessoas que não estão preparadas adequadamente para o tempo que estamos vivendo, meus amados. Esse tempo que muitas pessoas estão esfriando na fé, estão desanimadas, estão voltando os seus olhos para trás, estão voltando os seus olhos para o mundão, para o pecado e para a vaidade. Representa aqueles que estão frios na fé, que não está tendo mais a visão do que é ser igreja, não está tendo mais visão do que é ter comunhão uns com os outros. E o inimigo tem cegado o entendimento dessas pessoas. Mas como é precioso o tempo da graça do Senhor, como é precioso o amor de Jesus Cristo para nós, como Ele tem dado o tempo, e a palavra de Deus diz que o nosso Deus é paciente e longânimo para conosco. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus é paciente, meus irmãos. Se o nosso Deus não fosse paciente, como Ele é longânimo para conosco, graças a Deus. E essa longanimidade é para dar oportunidade às pessoas de chegar a Ele, de se arrependerem, de se converterem e de experimentar uma nova vida que o Evangelho tem para cada um de nós, meus amados. Prepare-se a igreja antes da meia-noite. O nosso Deus é paciente, é longânimo, é amoroso. Mas a meia-noite está chegando. A meia-noite para a igreja na terra está chegando. Esse tempo está chegando, meus amados. E é tempo de nós abrir os nossos olhos, de não sermos como as virgens nécias e loucas, mas sermos como as virgens prudentes, que estavam na ânsia de um acontecimento tão importante para elas, e estavam ansiosas pelo noivo. Mesmo assim, adormeceram. Mas só tem que uma coisa, apesar das 10 estarem na mesma ansiedade, com a mesma espera, essas 5 prudentes estavam ativas, estavam de olhos abertos, os seus olhos espirituais estavam abertos, estavam conscientes daquilo para o qual elas estavam ali, esperando o noivo, meus amados. É assim que nós devemos estar, meus irmãos. Nós, como igreja do Senhor, devemos ser estas virgens prudentes. E como a prudência tem valor na nossa vida, a prudência faz nós estarmos despertados cada vez mais. A prudência faz com que nós ficamos de olhos abertos. A prudência faz com que nós estamos com o nosso ouvido atento a tudo que nós estamos ouvindo com respeito ao tempo do fim, meus amados. Você que está em casa me ouvindo nesta noite, eu quero também que você, quem sabe, é um desanimado na caminhada da fé. Quem sabe até um que abandonou o Evangelho. Quem sabe até um que afastou-se dos caminhos do Senhor. E o Senhor nesta noite está te dando a oportunidade de voltar para os braços do Senhor.
É um filho pródigo que o pai está de braços abertos esperando. Volta, filho meu, antes da meia-noite, chega. Ou você que está frio na fé. Ou você que é um conhecedor do Evangelho, mas que está disperso ainda. Ou você que conhece a ideia profunda do Evangelho, que até teve aqui na igreja, mas que está disperso, desanimado por alguma coisa, se embaraçou com alguma coisa na sua vida, ou aqui ou acolá. Mas o Senhor está te chamando nesta noite. Desperta-te antes que chegue a meia-noite. É o clamor do Senhor. Enquanto a filha estava ali adormecidas, à meia-noite houve o grito: eis o noivo. Porque quando chegar a meia-noite, meus irmãos, não terá mais oportunidade. Quando chegou a meia-noite, não tem mais oportunidade. E aquelas nécias começaram a implorar misericórdia das suas companheiras. Não, meus irmãos, no Evangelho, o nosso encontro com Deus é pessoal. A nossa atitude pessoal. E cada um é responsável por si diante do Senhor. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E ali começaram a implorar misericórdia. Ajuda-nos aqui. Não. Vai ver onde tem. Perderam o tempo da oportunidade. E quando elas voltaram, encontraram a porta fechada. E diz a palavra, e fechou-se a porta. Infelizmente, meus irmãos, para muitos, a porta da graça vai fechar. É o brado da igreja hoje. Não espera mais, meus amados. Se alguém está em dúvida, se alguém está adormecido, acorda. Se alguém está indiferente ao Evangelho, se alguém está indiferente aos acontecimentos do mundo presente, do tempo presente, é tempo de acordar e despertar. E Paulo diz: desperta, desperta, é tempo de despertar do sono, porque a salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. É verdade, a salvação eterna está mais perto. E quantas vezes estão despertos, indiferente à sua própria salvação, meus amados? O noivo está chegando, o noivo está vindo ao encontro da noiva, que é a sua igreja. Desperta a igreja, antes que chegue a meia-noite. E com tristeza, amada, a gente olha para esse mundo, e até por parte da igreja, o comodismo que há entre nós muitas vezes, em não vivenciar o Evangelho de Jesus, em não vivenciar aquilo que nós pregamos e aquilo que nós cremos. Jesus fala: vós sereis minhas testemunhas. A igreja é porta-voz do Evangelho da graça. A igreja é porta-voz da salvação que o Senhor tem. E quando o noivo virá para arrebatar a sua noiva, Paulo tem nos alertado: prepara-te para encontrar-se com teu Deus. Desperta tu que dormes, levanta-te, para que Cristo te esclareça e te ilumine. Meus amados, são os tempos tenebrosos do tempo do fim. E não vamos esperar melhora, não. Hoje foi aprovada a vacina aí no Brasil, né? Então há alegria por aí afora. E eu te pergunto, será a solução? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Tem garantia? Não sei. O importante, meus irmãos, é nós nos apegarmos ao Senhor cada vez mais. É nos apegarmos à sua palavra, o Evangelho de Jesus, porque Ele promete estar conosco, com Covid ou sem Covid, Ele promete estar conosco na nossa caminhada. O que nós temos que fazer é disso, de Jesus: erguei a vossa cabeça, porque o tempo está próximo. Então, meus amados, é tempo de nós erguermos nossas cabeças, nossos olhos para o tempo, para o alto, e buscar as coisas eternas, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Tempo da graça é o ano aceitável do Senhor. Tempo da graça é o ano da oportunidade, é o tempo da oportunidade. E graças a Deus, meus irmãos, que há um povo que tem abraçado esse tempo da oportunidade. Graças a Deus que tem um povo que está aproveitando essa graça maravilhosa do Senhor. A multiforme graça de Deus, diz Paulo. Como é preciosa essa multiforme graça de Deus. Como eu dou graça a meu Deus por essa graça. Em ter me aceitado um miserável e pobre pecador. Em ter te aceitado como pobre e miserável pecador. Se não fosse essa graça, meus amados. E que segundo Paulo, e ele falava, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Embora que tudo que aconteça, a graça de Deus basta para nós. O que nós que temos, meus irmãos, é abraçar essa graça maravilhosa. Mas quanto, meus amados, não têm amado essa graça, esse tempo de Deus? Quantos não têm amado essa graça, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado? Quantos têm rejeitado a voz do Espírito Santo que diz a palavra, hoje se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. O Senhor quer transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, um coração sensível ao teu falar, e o Espírito Santo está bramando, clamando, gemendo por nós, meus amados. O Espírito Santo está gemendo por nós, com bramidos inexprimíveis, diante de Deus, por causa da nossa incredulidade, da nossa indiferença. Em vez de olharmos para Jesus, estamos olhando para as circunstâncias. E saber que o nosso Senhor é maior de todas as coisas. Para as nécias, encontrar a porta fechada. Para loucas, encontrar a porta fechada. E sabe, meus irmãos, segundo Jesus, ele disse que muitos, naquele dia, vão bater, e dizer, ó Senhor, estamos na tua presença, pregando a tua palavra, curando, fazendo isso e aquilo. E o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, os que tais praticam a iniquidade, que vivem no pecado. Fechou-se a porta. E sabe, meus irmãos, o que vai acontecer depois que essa porta fechar? Depois da meia-noite, virá um novo tempo para o mundo. Virá um novo tempo para o mundo. Que será o período da tribulação. E nós já estamos no princípio de dores, com tudo que está acontecendo aí. Princípio das dores. E depois da meia-noite, do arrebatamento da noiva do Senhor, entrará um novo período para o mundo. Que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas, que será o tempo tenebroso. Um novo tempo para o mundo. Que segundo a Bíblia, um novo governo vai pairar sobre esta terra. Um governo mundial, onde proporá a solução para todos os problemas da humanidade. Mas nós, como igreja, meus amados, a noiva do Cordeiro que está aqui, essa noiva está se adornando. Eu quero ler com vocês aqui o que está em 2 Coríntios capítulo 11. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2. O quanto o apóstolo Paulo preocupava com a igreja do seu tempo. E como a mesma Escritura preocupa com nós atualmente. Lá está.
porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Este é o apóstolo para a igreja do seu tempo. E sabemos que essa igreja para a qual ele escreveu, não foi uma igreja fácil não, meus irmãos. Coríntios, a igreja de Corinto não foi uma igreja fácil para o apóstolo Paulo enfrentar, não. E quando você lê essa carta, as cartas de Paulo para Corinto, você vai ver a sua batalha para harmonizar a igreja nos caminhos do Senhor, para mostrar aos coríntios, os de Corinto, o que é ser igreja. E ele falou para os coríntios que a igreja como corpo era o corpo humano. E ele olha para um corpo e diz, olha, vós sois o corpo de Cristo. Em tratando-se de humildade, de liberalidade, de solidariedade. E Paulo, meus irmãos, tinha um grande zelo pelos irmãos da igreja. Preocupava-se muito com o andamento, com a conduta dos irmãos. E a palavra dele é para nós hoje, também nos nossos dias, o que ele coloca lá é para nós hoje. Que ele tinha zelo para os irmãos com o zelo de Deus. Olha aí, meus irmãos, não era simples o zelo da sua parte, mas ele colocava o zelo de Deus juntamente com o seu zelo. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus zeloso, que ele zela por nós. Por isso que Paulo escreve, tirou, né? Porque estou zeloso de vós, que é da igreja, com o zelo de Deus. Mas que zelo é esse? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma noiva, como uma virgem, para o seu esposo, que é Cristo. Meus irmãos, essa noiva do Cordeiro, essa noiva, que é a igreja nossa, e a palavra de Deus diz que essa noiva deve estar se adornando, se preparando cada vez mais. E o que é isso, meus irmãos? É seguir o exemplo das 5 virgens prudentes, aquelas que receberam que tinha aquele óleo para nós hoje, é a presença do Espírito Santo em nós, que habita em nós, e segundo Jesus, ele estaria conosco, habitaria conosco para sempre, e esse Espírito Santo está gemendo com gemidos inexprimíveis, querendo preparar essa noiva, preparar a igreja do Senhor para o encontro com ele. E eu te pergunto, meus amados, que atitude nós temos tomado como igreja do Senhor, como a noiva do Cordeiro? Olha o valor que você tem, que nós temos, meus amados. Esse zelo aí do apóstolo, esse zelo de Deus que ele tinha para com Coríntios, é o mesmo zelo que ele tem para nós, que ele revela a nós, o mesmo zelo de Deus para conosco hoje. Será que nós temos prezado o zelo de Deus para a nossa vida, como Deus é zeloso para conosco? Mesmo nas nossas fraquezas, limitações que nós temos, pecadores como nós somos, meus amados. Isso é graça demais para nós. Vamos valorizar a graça de Deus. Vamos receber esse zelo de Deus através da sua palavra do apóstolo Paulo esta noite. Vamos nos preocupar com a nossa vida cristã, como igreja, como povo de Deus. Que tenhamos em nós a marca de Cristo, como Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E que marca de Cristo nós temos dado, temos mostrado para o mundo, meus amados? O amor, o perdão, a comunhão, a solidariedade, levar as cargas uns dos outros. Eu tenho ainda uns 5 minutos lá. Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Olha, meus irmãos. Depois você põe também o 28, tá? 5, 28, tá? Olha o que Paulo nos mostra, meus amados. Para apresentar, deixa lá por enquanto.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está vendo, irmãos? Como deve ser o comportamento da igreja. Paulo fala como que Jesus falando. Vamos embora, né? Já passou, já mudou lá. Assim devem os maridos amar a sua esposa. Não mexer com o marido agora não, tá? Pode deixar lá, irmão. Deixa o 28 mesmo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, agora sim, como a seus próprios corpos. Não é esse 28 não, pera lá. Desculpa aí. É 25, irmãos. 25 aí. Desculpa aí, tá? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo? Assim também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Meus amados, você já pensou nisso? Nós como igreja hoje, alguém pagou um preço por estarmos aqui. Alguém assumiu o lugar dos nossos pecados na cruz. Alguém assumiu este lugar lá. E foi o Senhor Jesus Cristo que assumiu o lugar dos pecadores na cruz. Para que isso, meus amados? Assim mesmo se entregou por ela, pela igreja, pela noiva, porque Ele muito nos amou. Este é o amor de Cristo por nós, meus irmãos, é a cruz. E Paulo diz, longe de mim esteja só gloriar na cruz de Cristo Jesus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus amados, que nós sejamos como as virgens prudentes. Vamos ter zelo por Deus também, meus amados. Se Ele é zeloso por nós, vamos ter zelo pelo Evangelho de Jesus. Vamos ter zelo pela igreja, meus amados. Vamos manter fiel a nossa fé no Senhor e na igreja. Não vamos perder a esperança que há em nós, meus amados. Não deixa nada apagar a tua fé. Não deixa nada apagar a tua esperança. Não deixa nada apagar a fé, o teu amor por Jesus, meus amados. Ele deu a sua vida por você e por nós. E Ele quer cumprir a missão dEle, que agora é arrebatar a sua noiva. E essa noiva estará com Ele para sempre, diz Paulo. Que nós estaremos para sempre com o Senhor. E você sabe o que representa uma eternidade com o Senhor? Você sabe o que é uma eternidade? Você já pensou algum momento da sua vida o que é uma eternidade? Você já pensou, mesmo você que é crente, que reúne na igreja, você já parou um pouquinho para pensar o que é uma eternidade, amado? Ou você não está preocupado com a sua eternidade? E a eternidade com o Senhor para sempre. E Ele disse, virei outra vez, vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. E foi para isso que Cristo padeceu na cruz. Foi por isso que Ele nos amou, para nos resgatar do pecado para a vida.
e para nos dar uma esperança e a certeza de uma tão grande salvação. O escritor de Hebreus exclama: como escaparemos nós, se não aproveitarmos uma tão grande salvação? Tão grande, sim, porque o preço na cruz foi alto. E Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus te conclama nesta noite, que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós sejamos zelosos pela sua palavra, que nós possamos o amar mais de coração, que possamos mais obedecer mais a Ele, entregar para Ele mais os nossos cuidados, voltar mais os nossos olhos para os céus. E quando eu chego no Apocalipse, lá vai me dizer, coloca aí, irmão, Apocalipse 19, 7 e 9. Apocalipse 19, 7 e 9. 7 a 9. E a palavra do Apocalipse vai dizer: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E eu pergunto, meus irmãos, será que a igreja está pronta? O que os irmãos acham? Será que a noiva do Cordeiro já está pronta, ataviada, como em conformidade com o que o Senhor espera? Ele diz ali que a noiva já se aprontou, mas ele está falando de tempo vindouro ainda, tá? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ninguém nunca e jamais se vestiu como a igreja, a noiva do Cordeiro. E quando eu chego no final do Apocalipse, lá vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos falar juntos? Vamos lá falar juntos? Ora vem, Senhor Jesus. Mais alto. Ora vem, Senhor Jesus. Espero, meus irmãos, que o Senhor possa ter falado conosco alguma coisa importante ou tudo importante. Mas não te esqueça, amado, igreja, noiva do Cordeiro, prepara-te antes da meia-noite. Amém? Amém. 5:7.